pensando sobre não tenham medo, um tema que eu bolei dizendo não tenham medo, mas Jesus lhe disse, sou eu, não tem mais. Domingo passado eu falei baseado na vida de Jairo, diante de perdas tão significativas, tão importantes. Jairo, diante da morte da sua filha, Jesus chega para ele e fala, não temas, crê somente. Então nós falamos sobre, diante de questões tão difíceis às vezes, Jesus está sempre nos encorajando. Quando olhamos para a cruz, Ele sempre está nos encorajando a nós não temermos em toda e qualquer circunstância, momentos difíceis e quais forem. Hoje eu quero pensar um pouco mais sobre isso, dizendo para que você não tenha medo por uma razão muito importante. É porque Jesus venceu. Se Jesus venceu, Ele pode dizer para mim e para você, tenha um bom ânimo, porque eu venci. Não sei se aqui alguns já assistiram esse filme, O Príncipe Caspian, da série das Crônicas de Nárnia. Estou sabendo que vai sair uma série na Netflix. Assistam se sair, assista com seus filhos, assista com os adolescentes. É de um autor que ele era ateu, se tornou cristão, um gênio na literatura. Tem que ensinar aos nossos filhos desde pequeno, muito conteúdo profundo bíblico. Príncipe Caspian foi o segundo filme na série. O primeiro foi o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e no primeiro filme ele falava sobre a morte de Jesus e a sua ressurreição. Primeiro filme, na figura de um leão chamado Aslan. Era isso que passava no primeiro filme, de forma bem resumida aqui, para a gente, ali uma luta contra Satanás, e ali Jesus morre, Aslan morre e ressuscita, cumprindo uma profecia do Velho Testamento. E o C.S. Lewis escreve, são 7 livros, esse é, se eu não me engano, é o terceiro deles, o Príncipe Caspian. E nesse filme vai mostrar agora que Jesus morreu, ressuscitou, e vai falar agora a vida da igreja. Vai falar sobre os cristãos. Jesus não está presente fisicamente, é o que vai dizer o filme. Ele não está mais presente fisicamente, ele falou que deixaria o espírito dele. O filme vai dizer, e aí Letícia me ajudou um pouquinho, porque Letícia leu o livro, e eu vi o filme, mas muita coisa precisava ali de alguma fonte boa. Depois de 1000 anos, Aslan havia sumido, ou seja, a igreja estava aqui, Jesus havia morrido e ressuscitado, a igreja estava aqui, e por 1000 anos, Aslan, que é o leão, na figura de Jesus, não estava mais presente. Foi um período em que a cidade de Nárnia, tudo estava destruído. No primeiro filme, as árvores falavam, os animais falavam, mas agora Aslan se tornou uma lenda. Olha que coisa interessante no segundo filme. É como se assim, Jesus não está aqui de forma física, e aí veio vários pensamentos que a gente pode pegar em termos que foram colocando Deus para escanteio, dizendo como se ele não existisse, o que Jesus Cristo fez, aquilo foi um conto de carochinha, e no segundo filme mostra que na verdade Aslan é uma lenda. E o pior, aqueles que foram salvos, os crentes, no filme, que é representado pelos 4 irmãos, e os narnianos que ali estão, eles que um dia foram salvos, se a gente pensar assim no linguajar mais para a gente conhecer, eles passam a acreditar não mais em Aslan, eles passam a acreditar nas suas próprias forças. É isso que o filme vai mostrar. Uma situação em que Jesus não está presente, Aslan, o leão não está presente, e como que é a vida cristã. E eles vão enfrentar algumas batalhas ali, na cidade de Nárnia, e por incrível que pareça, eles passam a acreditar mais na feiticeira do que em Aslan, que é a figura do leão, que é o leão, que é Jesus. Isso é uma boa imagem da vida cristã. Eu pedi ao Douglas para mostrar um pedacinho do filme, 2 minutos de filme, para vocês terem uma ideia. Essa que vai aparecer é a Lúcia, é que havia a primeira que havia se convertido no primeiro filme, e agora no segundo filme eles estão um pouco perdidos, mas veja o que acontece.
E por que isso a impediu de vir a mim? Desculpa, eu estava com medo de vir sozinha. Mas por que você não se mostrou? Por que não chegou rugindo e nos salvou como da última vez? Nada acontece duas vezes da mesma maneira. E se tivesse vindo antes, todos os que morreram, eu teria impedido? Nunca saberemos o que teria acontecido, Lúcia. Mas o que vai acontecer é bem diferente. Então você vai ajudar? Mas é claro. E você também. Eu queria ter mais coragem. Se tivesse mais coragem, você seria uma leoa. Bom, suas amigas já dormiram bastante, não acha? Aslan aqui, ele representa no filme dos escritos do C.S. Lewis a figura de Jesus. Na verdade, é isso que ele quer transmitir através do livro. É interessante porque o filme mostra, nesse pedacinho, fala assim: por que você não me procurou? É como se Jesus estivesse dizendo assim para a igreja, falando assim: vocês vão tentar viver as batalhas de vocês sem me buscar, sem me procurar? Eu estive sempre presente aqui. É um pedacinho do trecho do que mostra o filme. E esse filme me ajuda a lembrar, a pensar um pouquinho sobre isso que eu quero falar, para a gente não ter medo. Sabe por quê? Porque em determinados momentos da nossa vida vão ser momentos difíceis, e quem disse isso foi Jesus. Jesus é quem falou isso para a sua igreja. Momentos difíceis que a igreja do Senhor Jesus enfrentaria, por uma razão simples, porque Jesus já não estaria mais com eles de forma física aqui. É o que acontece justamente no Evangelho de João, que nós vamos ler daqui a pouco. Por causa da partida de Jesus, a igreja enfrentaria momentos difíceis, momentos em que eles pensariam assim: onde está Jesus? E o medo tomaria o coração deles. Se você, antes da gente ler o texto, preciso voltar um pouquinho, que estava falando antes. Jesus havia feito o seu primeiro milagre. O primeiro milagre que Jesus havia feito, de multiplicar água em vinho. E no primeiro milagre, Jesus fala assim, quando a mãe de Jesus chega para ele, fala assim: eles não têm mais vinho. Jesus fala assim: ainda não é chegada a minha hora. A minha hora significa o momento em que Jesus vai à cruz. É isso que estava querendo significar. Jesus estava dizendo: Maria, a minha hora ainda não é chegada. Um pouco mais à frente, estou falando de João, capítulo de número 2, um pouco mais à frente, capítulo 4, Jesus começa a conversar com a mulher de Samaria, e ele chega para aquela mulher, e quando ele se aproxima dele, ele diz assim, está querendo saber onde é que se deve adorar, onde é que é o lugar sagrado. Jesus diz para ela assim: quando chegar a minha hora, vocês vão saber que não se deve adorar nem aqui e nem lá. Em outro momento, um pouco mais à frente, na festa dos tabernáculos, João capítulo 7, Jesus chega para os seus, Jesus está discutindo com os líderes judaicos, e Jesus chega para eles e diz assim: vocês não conhecem o Pai. Se vocês tivessem me conhecido, de fato vocês conheceriam o meu Pai. E aí o texto diz que alguns queriam prender Jesus, pegar Jesus. E aí João diz assim: não prenderam Jesus, porque a hora dele não havia chegado ainda. Em outro momento, quando Jesus, ainda falando perante as pessoas, e principalmente perante os líderes judaicos, Jesus disse que ele era a luz do mundo, e aí os fariseus se colocam contra Jesus, e Jesus diz assim: sabe por que vocês não conhecem o meu Pai? Porque vocês não me conhecem. Jesus diz para eles: porque se vocês tivessem me conhecido, vocês conheceriam o meu Pai. E o texto nos diz que os fariseus eles queriam prender Jesus, e aí João diz: mas ainda não prenderam, porque ainda não chegou a minha hora. Jesus dizendo. Mais à frente, capítulo 12 de João, alguns gregos começam a se interessar para ouvir o que Jesus estava querendo dizer. Naquele momento, Jesus chama os seus discípulos no canto e diz para ele: a minha hora chegou, a hora de eu ser glorificado, e esse mundo vai ser julgado, e o príncipe desse mundo vai ser expulso. Logo à frente, capítulo 13, Jesus está na festa da Páscoa, que é justamente a preparação para a sua morte. Naquele momento, Jesus, o texto nos diz que Jesus, sabendo que a sua hora era chegada, a hora de passar deste mundo para o Pai,
Jesus então junta os seus discípulos e começa a se despedir deles. É durante a ceia que Jesus então, capítulo 13 de João, ele toma a vestimenta, coloca uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos e dizer, vocês precisam fazer assim uns com os outros. Mais um pouco à frente, o texto nos diz que a alma de Jesus começa a ficar angustiada, porque ele sabia que em poucos momentos Judas o trairia e o entregaria. E um pouco mais à frente, Jesus então, depois que Judas se retira no meio deles, Jesus se aproxima dos 11 discípulos e diz assim, eu fui glorificado, e Deus nesse momento foi glorificado em mim, nesse momento. E aí Jesus nesse momento, ele chega para os discípulos e fala assim, eu quero que vocês vão ao mundo e vocês amem uns aos outros, é a ordem de Jesus, assim também como eu vos amei. E aí Jesus começa a dizer, no capítulo 14 de João, dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Jesus começa a dizer, a minha hora está próxima, e agora, nesse momento, eu quero que eu vou embora, fisicamente, porque meu Espírito vai estar aqui, por meio do Espírito Santo, eu quero que vocês não se turbem, vocês não fiquem preocupados, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E em seguida então, Jesus lhe diz que eles não ficariam órfãos, mas ele rogaria ao Pai para que enviasse o seu Espírito, o outro Consolador, a fim de que eles pudessem estar sempre com ele, o Espírito da verdade, como ele diz, que o mundo não pode conhecer, nem o ver, porque o mundo não o conhece. Depois de falar que o mundo, chega para os seus discípulos, Jesus está se despedindo, chega para os seus discípulos e diz assim, o mundo vai odiar vocês, o mundo vai perseguir vocês, mas o Espírito Santo vai estar com vocês. E ele começa a dizer para os seus discípulos que eles seriam odiados, eles seriam expulsos da sinagoga, que eles seriam até mortos, porque eles estavam crendo em Jesus. Então, antes de Jesus levantar os seus olhos aos céus, em João 17, versículo 1, antes de levantar os seus olhos aos céus e dizer, Pai, a minha hora é chegada, porque poucos minutos depois ele seria entregue, a minha hora é chegado o momento do Filho ser glorificado, para que ele possa glorificar a ti também. Jesus então, antes disso, ele se volta para os seus discípulos e amplia um pouco mais as suas palavras de despedida, e é nesse momento que ele vai encorajar os seus discípulos com essas palavras que eu quero compartilhar com você. João capítulo 16, versículos 30 a 33. Queria que você pudesse ler comigo esses versículos. Agora, vemos que sabes todas as coisas, os discípulos estão dizendo, e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus, os discípulos dizem. O 31, por favor, a igreja. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. 33. É que eu quero pensar com você, porque nesse momento Jesus volta para os seus discípulos e fala assim para eles, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. É bom dizer que Jesus está dizendo aqui para aqueles seus discípulos, aqueles que haveriam de morrer por eles, por causa da fé que eles colocaram em Jesus, eles sofreriam por causa do nome de Jesus, porque eles são cristãos. É diante desse cenário que Jesus prepara os seus discípulos, para que eles possam enfrentar a vida aqui, como cristãos, sem a presença física de Jesus, com a presença do seu Espírito aqui. E o que eles precisavam, na verdade, é serem encorajados. É o que Jesus vai tratar aqui. Por isso que eu quero pensar com você sobre, para que você não tenha medo, porque o motivo é porque Jesus venceu, para que você tenha bom ânimo. E o texto vai dizer primeiro, duas coisas que ele vai dizer aqui. A primeira delas é que, em Cristo há paz. Ele diz aí no versículo, no comecinho do versículo, ele diz assim, em Cristo há paz. Essas coisas vos tenho dito, para que vocês tenhais paz em mim.
Qual é a razão para que nós tenhamos bom ânimo nos momentos difíceis, nos momentos que nos geram medo? E porque Jesus venceu, é porque nele, em Cristo, nós temos paz. Eu disse, essas coisas Jesus está dizendo, essas coisas eu disse antes para vocês, eu estou falando para vocês já tem um bom tempo, e eu quero que vocês experimentem o resultado do que eu estou falando para vocês, é que em vocês a minha paz esteja presente com vocês, uma paz que o mundo não pode tirar, uma paz que as tribulações não podem tirar, uma paz que as circunstâncias difíceis não podem tirar. Se tem uma coisa que Jesus sempre deixou claro, meus amigos, para os seus discípulos, que nada poderia roubar a paz em seus corações. Uma paz, como nós cantamos aqui, uma paz que o mundo não dá. Uma paz com todos os recursos do mundo, com seus atrativos, com seus entretenimentos, com seus divertimentos, com os seus pensamentos, com seu incentivo ao poder, com seu incentivo ao enriquecimento, com as suas invenções, com a sua possibilidade de tantas coisas. Este mundo, Jesus vai dizer, disse aqui em João 14, que o mundo não pode dar essa paz. Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos, tudo o que eu falei até agora, até mesmo o fato de saber que quando eu morrer vocês vão me deixar, vocês seriam dispersos, mesmo apesar disso tudo, eu quero que vocês lembrem da minha palavra, que vocês lembrem das minhas palavras, porque as minhas palavras vão se cumprir em vocês, porque em mim, quem estiver em mim e eu estiver nele, a minha paz não sai do coração deles. É o que Jesus está dizendo, no momento de medo, a gente precisa nos lembrar, é isso que Jesus está trazendo ao nosso coração, que a minha paz, ninguém pode tirar, seja nos momentos que nós estivermos enfrentando. O que me chama a atenção aqui, é que essa paz em mim, ela tem muito a ver com relacionamentos, relacionamento com Jesus. Nós nunca podemos dizer que ter paz com Cristo é fora de uma intimidade com Ele. Paz com Cristo são pessoas que dizem assim, eu falo o nome de Jesus. Não, são pessoas que têm relacionamentos com Jesus. Nós sabemos, meus amigos, Jesus disse lá atrás, Isaías já disse lá atrás, que Jesus ele é o príncipe da paz. E quando os seus discípulos estavam com as portas fechadas, Jesus havia morrido, havia ressuscitado, os discípulos haviam estado com as portas fechadas, com medo dos judeus, que os judeus viriam sobre eles. O texto nos diz que Jesus coloca no meio deles e diz, paz seja convosco. É a palavra de Jesus para encorajar os seus discípulos no momento que eles estão sentindo mais medo. A minha paz esteja convosco. O pecado, queridos, quando ele entrou no mundo, o pecado ele não simplesmente só ofendeu a Deus, o pecado não só violou a lei de Deus, mas o pecado simplesmente violou as coisas como deveriam ser. O pecado ele rompeu a chamada shalom em hebraico, que significa paz. Ele interferiu no modo como a minha vida e a sua vida deveria ser vivida como Deus sempre quis. É isso que o pecado causou. Ele não só causou a nossa inimizade com Deus, mas ele rompeu essa harmonia de como as coisas funcionavam conforme o plano de Deus. Jesus estava dizendo aqui aos seus discípulos que a hora dele chegou e que ele destruiria o poder do pecado, de uma vez para sempre ele venceria a morte, de uma vez para sempre ele derrotaria Satanás, e aqueles que estão nele desfrutariam essa paz em suas vidas. Portanto, não tenham medo, portanto, tenham bom ânimo. Jesus está dizendo que um dia alguém que foi perdoado por ele, alguém que foi alvo do amor dele naquela cruz, essa pessoa pode sim desfrutar, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, uma paz que não tem dinheiro do mundo que compre. É o que Jesus está dizendo aqui, por causa da sua obra, por causa do seu poder, por causa da sua palavra, por causa de quem Ele é. Quem um dia, como diz o apóstolo Paulo, foi justificado, foi perdoado, foi aceito por Cristo,
tem uma paz. Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus significa que somos amigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, a barreira que nos separava foi quebrada, foi destruída, a inimizade foi desfeita, voltou a alegria da comunhão, voltou a alegria da presença de Deus, voltou a alegria de saber que Deus está comigo, voltou a alegria nos momentos que eu posso passar, eu posso ter a certeza de que Ele está ao meu lado, voltou o momento de celebrar, o filho voltou para casa, estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado, vamos celebrar. É isso que a Bíblia sempre nos ensina, e é o que Jesus está nos dizendo quando Ele fala: haja paz em vocês, a minha paz vai estar em vocês, portanto tenham um bom ânimo. Eu estou falando isso para vocês, porque eu fiz isso por vocês. Não tenham medo, eu estou com vocês, eu venci. Não seriam as coisas externas, não seriam as perdas externas, não seriam as ameaças de Satanás, não seriam as ameaças do mundo, que poderia roubar a paz em Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Esta paz em Cristo tem a ver, como eu falei antes, com o relacionamento com Jesus, em andar com Ele, em tê-lo, em desejá-lo, em adorá-lo. Foi isso que Jesus falou aos seus discípulos. Falou que o Espírito dele estaria no meio dos crentes, para encorajá-los, para fortalecê-los, para reanimá-los novamente. É isso que Jesus está dizendo, é a certeza da presença dele. E eu só posso ter certeza da presença dele, querido, se eu estou andando com ele. Tenham bom ânimo. É essa paz, queridos. Eu creio que essa paz, quando está no coração de qualquer pessoa, de qualquer cristão, essa paz, ela dá sabedoria para que você consiga lidar com seus conflitos. Ela te dá condições necessárias para você lidar com as questões complexas da vida. Ela te dá segurança no meio das dificuldades, porque essa paz é, antes de tudo, a certeza de que você foi amado, a certeza de que você é amado, é a certeza de que Deus não te abandonou, é a certeza de que Ele está do nosso lado, Ele está do nosso lado, do lado da batalha, uma certeza de que Satanás e o mundo, com todas as suas garras, com todo o seu investimento contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra as coisas que em torno de nós, Jesus está dizendo para nós: essa paz é que dá certeza da minha presença no meio de vocês, é inabalável por causa daquilo que Cristo fez. É a paz de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, que é o árbitro dos nossos corações, que promove reconciliação, promove perdão, que leva o crente a reconhecer suas falhas, que leva o crente a agir para abençoar a vida de pessoas. É essa paz que, diante de circunstâncias difíceis, que parece que querem tomar o nosso coração, nos encher de medo, Jesus está dizendo: porque eu venci, vocês podem, a minha paz pode estar em você, portanto, tenham bom ânimo. Segunda coisa que esse texto vai nos ensinar aqui, para que eu e você não tenhamos medo, tenhamos motivos para ter bom ânimo. O texto diz: é porque Jesus venceu o mundo. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo aos seus discípulos, e dizendo a nós também: aflições, angústias, dificuldades, opressões, tribulações farão parte da nossa vida. Jesus não está dando injeção de anestesiar todo mundo diante disso, não está, querido, não está. Vida cristã não está isento de aflições, de perdas, de lutas, de investimentos do mundo e de Satanás contra a nossa vida. Não é isso. Jesus não chamou ninguém, deu uma redoma de vida para esse cidadão e falar agora que ele está com a capa de super-homem e nada pode tocar nesse cara. Não é isso. Jesus está dizendo: no mundo vocês vão ter aflições. É o que ele está dizendo. No mundo vocês vão passar por aflições. Mas o mais importante que eu quero dizer para vocês: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês não são do mundo, vocês são meus. Jesus, meus irmãos, em muitos momentos, não nos livra das nossas adversidades, das nossas aflições. O que Ele quer é que nós tenhamos bom ânimo, como o texto diz, porque Ele venceu. Por que as aflições? Por que as aflições? Porque ainda nós não chegamos à nossa casa.
O nosso lar ainda não é esse. O mundo como criado por Deus ainda não é a nossa casa. Não é o lugar que de fato vamos habitar no novo céus e na nova terra. Um lugar onde vai haver mais oposição contra Deus. Um lugar onde o reino de Deus vai se instalar de forma definitiva. O mundo, Jesus disse antes, em outro texto aqui de João, ele fala assim, que este mundo, e aqui, queridos, não é habitação, no sentido de criação. O mundo tem vários sentidos. Um deles que Jesus está tratando aqui é o mundo como oposição a Deus. O mundo como oposição ao reino de Deus. E Jesus disse que este mundo tem um príncipe, e esse príncipe é Satanás. O mundo aqui é a ideia de um sistema de valores que está alienado de Deus, que orienta o pensamento das pessoas, dos homens e das mulheres, para se colocar em oposição ao querer de Deus, se colocar em oposição à vontade de Deus. É o que que João vai dizer em outro texto, o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus vai dizer em outro momento, as trevas dominam este mundo. Em outro momento ele vai dizer, na sua oposição contra Deus, o mundo se mantém debaixo da condenação de Deus. É no mundo nesse sentido que ele está falando aqui para nós. Um mundo que Jesus está dizendo que não o conhece, não conhece a Jesus, não conhece ao Pai e também não conhece os discípulos de Jesus. Quanto ao amor, a Bíblia vai dizer que o mundo nesse sentido, ele falha por completo. Porque o mundo, nesse sentido, ele odeia todos aqueles que se renderam a Cristo. Ele odeia os seus discípulos. Ele ama aqueles que lhes pertencem. É isso que o mundo nos diz. O mundo, sendo objeto, mesmo sendo objeto do amor de Deus, não escapa da sua condenação. Os crentes não devem amar o mundo, como diz o apóstolo João. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É esse sistema de valores oposto a Deus. Não são as coisas criadas que ele está falando, mas são essas coisas que jogam contra o reino de Deus, jogam contra o Evangelho, jogam contra os princípios da palavra de Deus. A igreja tem uma missão, queridos, como de Jesus, que ela foi enviada ao mundo. A igreja foi enviada ao mundo para resgatar homens e mulheres do mundo. A Bíblia vai nos dizer em outro momento que o mundo, quem está no mundo é do maligno. Quando Jesus ora, ele não ora pelo mundo, ele ora pelos seus discípulos. Este mundo é um modo de viver incompatível com a nova vida de quem é um discípulo de Jesus, quem é filho de Deus. A ideia que passa, que a ideia aqui quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, é essa oposição por causa daqueles que creem em Jesus, que querem viver uma vida firme em Cristo Jesus, que vão ter aflições, que vão ter dificuldades, que vão passar por situações complicadas. São a esses que Jesus está dizendo que ele venceu o mundo. São a esses que Jesus está dizendo para ter bom ânimo. Essa ideia em oposição a Deus. E nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos, não precisa você fazer muita força, é só você ligar a sua televisão. Parece que é um conjunto de homens e mulheres se opondo ao querer de Deus. Questões que nós estamos já habituados em saber. Que ideia que é essa de ideologia de gênero? Que ideia que é essa, aprovado sexta-feira na Escócia, um dos primeiros países frutos da reforma protestante, ensinar nas escolas sobre a questão de homossexualismo, se tornou um currículo escolar nas escolas, na Escócia, país de primeiro mundo. Que conversa que é essa que países do mundo afora têm liberado o uso da maconha como divertimento? O que é isso? Que papo que é esse de liberar o uso da droga achando que isso é a melhor coisa que tem? Isso é o mundo. De onde é que vem isso? O mundo inteiro jaz no maligno. Isso é investimento de Satanás para destruir o projeto de Deus, destruir a família, destruir tudo que Deus mais quer para o bem humano. Isso é o mundo, queridos. Um mundo que cada vez mais percebemos pelos meios de comunicação de massa, pelos jornais, pela internet, pressupõe algo que ignora a Deus, que não leva a Deus em consideração nas suas escolhas e modo de vida. Isso é o mundo. Se você perguntar de onde é que vem essas coisas, sei lá. De onde é que vem alguém que tem interesse, por exemplo, de patrocinar o tráfico de órgão humano? Médicos, caras bem formados, vão lá, tiram o órgão de uma criança, exportam aquilo por causa de muito dinheiro. O que é isso? Isso é o mundo, queridos.
Parece que se torna um sistema de valor e tende a cair no senso comum da sociedade. É o mundo, é disso que Jesus está falando, porque os crentes vão se posicionar contra isso, e porque eles vão se posicionar contra isso, eles vão passar por aflições, eles vão passar por dificuldades. Jesus deixa claro para nós nesse texto, que é assim que Ele quer que os cristãos vivam, em oposição. É como se Jesus estivesse olhando e dizendo assim: queridos, a vida cristã é um campo de batalha, é uma luta constante. O cristão ele é intimado a não se conformar com este mundo, com este século, não pegar o formato desse século, não deixar a sua mente ser contaminada por esses valores. É por isso que a Bíblia vai dizer que o mundo é fonte de ansiedade, o mundo é fonte de distração, o mundo é fonte de muita angústia. Hoje a gente sabe, queridos, as pessoas têm tudo que os nossos pais lá atrás queriam, mas estão morrendo por causa de depressão, morrendo por causa de um monte de sintomas aí, que a gente não tem nem ideia mais. O mundo providencia, queridos, o leite para alimentar esse apetite insaciável que as pessoas têm de achar que porque tem tudo, vão estar bem na sua própria vida. São os pensamentos, valores deste mundo, em oposição à verdade da Bíblia, a oposição ao reino de Deus, a Jesus, a sua morte, aquilo que Cristo fez, seduzindo a igreja, seduzindo os discípulos de Jesus. E nessa sedução é que causa as suas aflições na vida dos crentes. E é por isso que Jesus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. É nesse momento que o medo começa a tomar o nosso coração, porque nós começamos a achar que é muito maior do que se imagina. Muito maior do que se imagina. Esse filme que nós mostramos aqui, das Crônicas de Nárnia, no filme 1, assistimos com os adolescentes aqui de sexta para sábado, tem uma cena lá interessante, porque o Edmundo foi aquele que experimentou do manjar turco, que era da feiticeira, representando a figura de Satanás. E aí, quando ele é liberto daquilo, ele fala assim: eu tenho que ir para a batalha, porque eu sei a força da feiticeira, eu sei a força de Satanás, eu tenho ideia do que é estar preso sobre as suas garras. É isso, queridos. O cristão precisa entender que antes de tudo, e Jesus está usando aqui essa linguagem, eu venci o mundo. É uma linguagem de batalha, é uma linguagem de guerra, é uma linguagem de alguém que está de fato assim, combatendo um inimigo. Jesus diz isso para nós de forma muito clara. Por causa disso, não tenham medo, tenham bom ânimo, porque eu venci, a minha paz já está com aqueles que estão comigo, mas tenham bom ânimo. É o cristão, queridos, que quer amar a Deus, agradar a Deus, viver para Jesus, que é esse cara que o mundo se torna para ele um ambiente de muita aflição e de muitas angústias. São pais tementes a Deus, que clamam continuamente a Deus pelos seus filhos, porque não querem os seus filhos reféns da droga, reféns do álcool, reféns da imoralidade, reféns da bandidagem, reféns de uma vida sem Deus, reféns do secularismo, reféns do ateísmo. E eles investem as suas vidas, percebem que é uma luta. Às vezes instrui os filhos de todas as formas, mas é uma luta. Tende bom ânimo, meu amigo. Jesus disse: eu venci. Precisamos crer nisso mais do que tudo. É nessa luta que as aflições vêm. São nessas lutas que às vezes a gente percebe que nós estamos sendo até derrotados, porque parece que o inimigo é mais forte. Queridos, vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Se você que é pai e mãe, não se preocupa com os seus filhos que estão longe do caminho do Senhor, reveja seus conceitos, reveja a sua fé. Se você não tem gastado tempo para buscar de Deus, para que os seus filhos voltem, reveja as suas convicções, queridos, porque o mundo inteiro jaz do maligno, vai acabar com eles. Presta atenção nisso, queridos. Eu costumo dizer, lá em casa a gente conversa de vez em quando, a igreja deveria investir muito mais o seu tempo na pregação do evangelho, na vida de oração, em cuidar uns dos outros, porque, queridos, a gente percebe que parece que o inimigo está tomando cada vez mais espaço em todos os lugares. Se eu falasse para o meu pai coisas que eu estou vendo hoje, mas não acredito, Renato. Pai matar coisa. Não acredito. Não acredito. Meu pai era de uma cabeça ainda e falava assim: Renato, o homem não foi na lua. Meu pai falava comigo. Eu acho que ele estava certo, né? Mas meu pai apareceu na televisão, não foi na lua. Não é verdade? Se eu falasse com coisas hoje, se ele estivesse aqui,
Eu acho que ele não acredita. Não acredito nisso não, Renato, o que está acontecendo aí. Portanto, meus irmãos, Jesus está olhando para esses, dizendo assim: eu venci o mundo, tenham bom ânimo. Jesus está dizendo aos seus discípulos que a vida cristã é de fato batalha. Eu amo, queridos, quando Jesus ele pede ao apóstolo João para escrever a sua carta ao Apocalipse, para escrever para 7 igrejas, que representa todas as igrejas no mundo todo, representa a igreja de Itabira, representa a igreja em Belo Horizonte, representa as igrejas em todo o mundo. E quando João escreve a sua carta às 7 igrejas, ele sempre encerra assim: ao vencedor, eu darei que se assente comigo, ao vencedor, eu farei com que ele possa usar vestiduras brancas, ao vencedor eu vou dar uma coroa para ele, ao vencedor, dizendo para a igreja. É isso que Jesus está dizendo, quando ele fala para termos bom ânimo diante dessas aflições, diante desse combate, desse investimento do mundo, para tentar vir contra as nossas vidas. Infelizmente, querido, nós é que fazemos uma leitura errada do cristão no mundo, principalmente às vezes quando está tudo bem conosco. Nós confiamos demais, às vezes, no nosso dinheiro. Nós confiamos demais na nossa capacidade intelectual. Nós confiamos demais, às vezes, nos recursos que estão em torno de nós. Nós confiamos demais na filosofia desse mundo, em princípios de educação, de filhos. Nós acreditamos demais nessas coisas. Confiamos demais nisso. E achamos que nós não estamos em batalha, encostamos as nossas armas, encostamos os nossos escudos, deixamos de orar, deixamos de vir à casa de Deus, deixamos de pregar o Evangelho, deixamos de buscar uma vida de santidade, deixamos de buscar uma vida de comunhão, achamos que está tudo bem, queridos. Esse é o grande problema, uma leitura errada que fazemos, descansamos as nossas armas, passamos a achar que o que o mundo oferece não é tão nocivo assim. Passamos a achar muitas vezes que talvez se eu gastar 4, 5 horas no meu WhatsApp, não é tão nocivo assim. Passamos a achar que se eu gostar demais das coisas do mundo, não é tão nocivo assim. É aí que Satanás e o mundo vem com o seu investimento, com a sua força contra esses. Jesus está dizendo: prestem atenção, queridos, no mundo vocês vão ter aflições, não descansem. Passamos a viver muitas vezes vidas secularizadas, vidas mundanas, e achamos que o problema não é esse. Entendemos erradamente que Jesus nos chamou para uma missão, que nos confiou para a gente ir pregar o Evangelho, para destruir as garras de Satanás, tirar a gente das trevas para a luz, trazer pessoas do reino de Satanás para o reino da luz, com a pregação do Evangelho. Jesus então vem e diz: tem de bom ânimo. Jesus está ordenando aos seus discípulos, ele vê os seus discípulos em batalha contra o mundo, ele diz para ter bom ânimo: eu venci. A única garantia que temos, por maior que seja o inimigo, não é a nossa força, é porque Jesus venceu. Jesus venceu na morte, Jesus venceu naquela cruz, ele venceu a morte, e Jesus está encorajando os seus discípulos. É como um general experiente, que conhece bem as estratégias do inimigo, conhece bem as forças do inimigo, que conhece bem que estando em batalha, conhece bem as estratégias dele, que parecem momentos que estão mais fortes do que nós. Jesus diz para eles: tenham bom ânimo, eu venci. Jesus está dizendo para nós também, queridos, a nossa certeza de vitória está em Cristo e não em nós, está naquilo que Cristo fez, não aquilo que nós fazemos. Eu venci o mundo, não encare o mundo com as armas erradas. Nós precisamos entender, queridos, que nós lutamos uma batalha que ela já tem o seu resultado escrito, mas continuamos nela, é por isso que ele está nos encorajando. Eu lembro uma vez, um tempo atrás, assistindo um jogo de basquete com o João Alexandre, da NBA. Se você não assistiu, assiste, porque aquilo é bom demais, gente, mas tudo bem. E aí a gente estava assistindo um jogo de um reprise, porque o resultado já havia sido dado. Nós já sabíamos quem é que tinha ganhado. Então nós estávamos vendo o reprise. E aí João sentou do meu lado e falou assim: pai, esse jogo não tem graça, eu já sei o resultado. Não, tem graça sim, vem cá que eu vou te mostrar. Presta atenção, você lembra desse momento como você estava? Seu time estava perdendo de 15 pontos, você estava aflito,
o melhor jogador não estava conseguindo fazer cesta, você estava angustiado, o time não vai dar, o técnico troca jogador, não resolve, troca estratégia, não resolve, coloca um cara melhor, o cara acerta todas as bolas, e você estava numa aflição tremenda. Como é que você está agora? Não, estou tranquilo, porque eu já sei o resultado. É isso que Jesus ensinou, queridos, porque Ele já venceu. Nós lutamos no meio dessa batalha, parece que vamos perder, parece que tem hora que o jogo não vai dar, parece que os nossos recursos são pequenos, parece que a nossa oração não passou do teto, parece que os nossos investimentos não vão dar conta, mas Jesus está dizendo: tenham bom ânimo, eu venci, essa vitória já foi dada. Vocês podem estar passando o momento do jogo, mas eu estou dizendo para vocês, que o placar já foi dado para vocês. Isso é fonte de ânimo para o nosso coração, fonte de ânimo para dizer assim que eu venci o mundo. Quero concluir, meus irmãos. Não tenham medo, tenham bom ânimo. Isso significa dizer: não se acomodem, não relaxe na sua vida cristã, não encoste suas armas, não ache porque você conhece todas as escrituras, ganhou o concurso de dizer abra a Bíblia primeiro, que está tudo bem. Não ache que o seu tempo de oração está suficiente, porque não está. Não ache que o seu tempo de conhecimento das escrituras está bom, mas não está. Não ache que o seu tempo de falar de Cristo está, não está. Não ache isso. Não relaxe, não se acomode, não se entregue, não deixe as armas de lado, não relaxe com a sua vida, não relaxe com a sua santidade de vida, não relaxe na sua luta contra o pecado, não relaxe na sua vida de buscar a Deus cada vez mais, não relaxe, tenha bom ânimo. É isso que Ele está dizendo para nós, é isso que Ele está dizendo para mim e para você. Eu queria que nós orássemos nesse momento, queria pedir a Deus pela sua vida.